Boa tarde, amigos. Bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, que por força da epidemia do coronavírus necessitou adaptar-se para o modo virtual. Graças à lei do progresso, já temos essa possibilidade que a ciência nos alcança de podermos nos comunicar pelo meio eletrônico. Nesta tarde, no encontro das 18 horas, em que escolhemos nos reunir para em prece pedir graças, proteção e agradecer as boas coisas e as dádivas que temos recebido. A indicação da orientação para a prece é do capítulo 133 do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E é bastante interessante este capítulo porque é uma interrogação. Ele é retirado do Evangelho de São Marcos, no capítulo 8º, versículo 5. E diz assim: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Esta é uma indagação. A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre, no monte, continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Uma belíssima reflexão para esse momento tão angustiante que vivemos. Esta lição nos parece tão atual, mas tem mais de 2.000 anos e é tão presente e tão própria para esta ocasião, que buscamos muitas vezes a fonte para nos suprir do alimento necessário à subsistência, via convênios, via facilidades dos governantes, enfim. Assim também buscamos proteção, amparo, para que sejam aliviados os nossos sofreres. No entanto, pouco ou quase nada temos de nós mesmos para que tal situação ocorra. E o exemplo do Mestre Jesus é sempre perguntar: que tendes? E cabe-nos, no nosso
íntimo, no nosso recolhimento, indagarmos: o que eu tenho para oferecer? De quanto eu posso dispor para o Mestre, para que se opere a resolução de nossos problemas? E mais uma reflexão: seria justo pedir a solução dos problemas ou pedirmos paciência, humildade, para que o Mestre nos alcance à luz da razão, porque a capacidade de realização já temos todos. Basta-nos escolhermos se queremos participar ou não. O milagre não se faz ao acaso. Não devemos pedir que nos afaste o sofrimento, e sim que Deus nos dê força, entendimento e capacidade, aliados à serenidade, para encontrarmos, por nossos próprios meios, com o concurso dos Espíritos, a solução de problemas cotidianos, de dificuldades de relacionamentos, de adoecimentos, enfim, das mazelas que permeiam a nossa existência no plano terreno. A lição do Mestre Jesus é perfeita para o momento, porque ele nos fala que precisamos sim, para que o milagre aconteça, para que a multiplicação e a fartura de ocasiões felizes na vida terrena dependem muito de quanto podemos disponibilizar para que o Mestre, tomando esse pequeno oferecimento nosso, o nosso pequeno ofertório, possa realizar tudo aquilo que esperamos dele. Então, amigos, irmãos, precisamos meditar, sim, no sentido de que nada é de graça. Não viemos nesse mundo a férias, não viemos a passeio. Temos um planejamento encarnatório a cumprir. E ele será menos ou mais difícil de acordo com a nossa disponibilidade para enfrentar o problema. Porque fugir dele só aumenta a nossa angústia, a nossa impaciência e o nosso sofrimento. A partir do momento em que resolvemos enfrentar os nossos contratempos, as nossas infelicidades, as nossas aflições, a coisa muda de figura, porque é no momento em que, ao entendermos que devemos enfrentar a dificuldade de cara limpa, de boa vontade, imediatamente Jesus, através de seus emissários, começa a operar diretamente sobre nossa vida na solução das dificuldades. Então, a lição que fica para este final de tarde, início de noite, é meditarmos na pergunta de Jesus: que tendes? Como a dizer: o que podes me oferecer para que eu te possa ajudar? Não é uma negociação, é uma troca, é um empenho, é encarar a dificuldade, nos colocando em marcha, nos colocando à disposição para aqueles bons amigos do plano espiritual possam atuar apontando caminhos, sugerindo e intuindo soluções ou oportunidades de encontro das soluções de nossas dificuldades. Então, bons amigos, irmãos da jornada no planeta Terra, à luz da doutrina espírita, podemos encontrar muitos caminhos, muitos bons caminhos, muitas soluções para dificuldades que a nossa ignorância, que por vezes a nossa preguiça, a nossa desídia
não nos permitem resolver. É esta lição. A solução deve partir de nós. O enfrentamento da dificuldade, inicialmente, tem de partir daquele que a sofre, para que então os benfeitores do plano espiritual possam nos alcançar e nos atender. Era esta a mensagem deste dia, deste final de dia. Meditemos em qual problema estamos envolvidos, em quais situações somos chamados a intervir e quando, por vezes, devemos sim nos abster de envolver em situações que nos trarão dissabores. Era esta a nossa lição do final da tarde. Agradeçamos inicialmente a Fabiano de Cristo, este grande pensador da matéria e do espírito, este grande celeiro de luz que cruzou pelo planeta Terra, deixando lições e exemplos maravilhosos. Agradeçamos à cúpula espiritual desta casa, aos mentores que coordenam e orientam o trabalho da prece e, por fim, a Jesus, nosso irmão, amigo, diretor desta orbe terrena, a nossa eterna gratidão. Uma boa noite a todos e que assim seja.